Começando mais um vídeo de super revisão para as provas de vestibulinho no final do ano. Esse é o quarto vídeo que eu tô fazendo uma super revisão, misturando mesmo os exercícios de diferentes conteúdos, porque sim, na hora da prova cada exercício é de um tema, então vamos nos preparar dessa maneira, nos deparando a cada momento com um exercício de um tema diferente, belezinha? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Amanda Everardo, professora de matemática, posto vídeo com resolução de exercícios, com teorias de matemática aqui no canal e faço também um trabalho específico com os alunos que vão prestar prova para entrar no curso técnico. Se você não sabe, eu tenho um curso online e você pode ser aluno desse curso. Tem mais informações no link aqui da descrição. Eu tenho uma checklist e nessa checklist eu apresento para você quais são os conteúdos de matemática que mais caem na prova do vestibulinho. E você também pode pegar essa checklist com o link que vai estar aqui na descrição. Bom, eu também não sei se você sabe, mas toda quinta-feira eu faço uma live resolvedora de problemas de vestibulinho. Quinta-feira, às 8 horas da noite, é só você chegar que a gente vai estar aqui resolvendo as questões que já foram aplicadas em provas de anos anteriores. As questões do vídeo de hoje são questões que foram aplicadas no vestibulinho do Cotuca, que é o Colégio Técnico da Unicamp em Campinas. Mas se você não vai prestar essa prova, então você vai embora do vídeo? Óbvio que não. Por quê? Porque com certeza vai te ajudar. Se você vai prestar outra escola técnica, por quê? São conceitos matemáticos e quanto mais você exercitar, mais você praticar, mais preparado você vai chegar no dia da prova. Aproveita, fica aqui, vai treinando a interpretação dos enunciados, como é que começa um exercício, como é que avalia a alternativa correta e depois, quando você fizer a sua prova e se der bem, quando você conquistar o tão sonhado nome na lista dos aprovados, vê se lembra da Amandinha da Matê e volta aqui para me contar do seu resultado. Você vai perceber que a gente vai ficar alternando os enunciados na tela com a resolução comentada. Então, eu já falei nos outros vídeos e eu preciso repetir nesse vídeo que é importante que você pause o vídeo na hora que o enunciado apareça, que você tente fazer para valer a questão como se fosse o dia da prova, como se tivesse um fiscal ali te olhando, botando pressão. Por quê? Você já vai imaginando o dia da prova e já vai começando a controlar as emoções também, porque não adianta nada tanta preparação, tanto estudo e depois você falhar na parte emocional. Então, tem que controlar as emoções e também, no dia da prova eu não vou estar com você, eu não vou falar como que começa. Então, treina, mesmo que fique errado, é melhor errar agora do que errar na hora da prova. Depois você solta o play no vídeo e continua resolvendo os exercícios comigo. Beleza? Então, enunciado da primeira questão na tela. Um pintor pintou 35% de um muro e outro pintou 40% do que sobrou. A porcentagem do muro que falta pintar é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Eu não sei se você já me segue lá no Instagram, mas no Instagram eu faço também postagens praticamente diariamente de questões que já foram aplicadas em outros vestibulinhos para vocês irem estudando um pouquinho a cada dia. E o dia que eu postei essa questão foi um bafafá, foi um auê, porque teve gente que já tentou e conseguiu logo de início. E teve gente que fez as famosas regrinhas de 3 e mesmo assim não conseguiu. E foi, olha, deu o que falar. Bom, mas para ficar registrada a resolução dessa questão, eu até trouxe ela para esse vídeo, porque a questão vai continuar lá, as pessoas vão continuar perguntando e eu vou falar, olha, entra lá na super revisão 4, que é o primeiro exercício. E é muito importante, quando o exercício é de porcentagem, você entender qual é o total
ou a quanto se refere essa porcentagem? E digo mais, que às vezes você se acha o bom da porcentagem, né? Porque às vezes a fórmula de Bhaskara você ainda não estudou, ou você não lembra, aí tá tudo bem, né? Mas aí quando o assunto é porcentagem, você já fica todo a dona do pedaço, né? Aí, não, porcentagem de boa, é só fazer uma regrinha de 3. Cuidado, cuidado, não menospreze o poder da porcentagem. Quando eu estava dando aula para um ano específico, assim, no 9º ano, eu cheguei no tema da porcentagem e os alunos todos lá... De boa, professora, prova de porcentagem? Pode anotar, que a minha nota é 10. Aí, né, lógico, a gente pensa em exercício de diferente grau de dificuldade, e coloca fáceis, médio e também difícil na hora da prova. E aí teve gente que se surpreendeu. Por quê? Porque às vezes, mesmo que você use a regra de 3, se você não entende a quanto que aquilo está se referindo, você vai se embananar todo. E aqui no canal eu também tenho live resolvedora de problemas só de porcentagem e um vídeo com uma teoria te dando muitas estratégias, muitas linhas de pensamento para você encontrar o valor de uma porcentagem sem fazer a regrinha de 3. E se eu fosse você, eu assistiria esse vídeo, porque com certeza com ele você vai ganhar tempo na hora de resolver questões na prova. Usando o cálculo mental você vai ganhar tempo, e tempo é muito importante na hora da prova. Bom, aí no enunciado, ele falou assim, um pintor pintou 35% do muro e o outro pintou 40% do que sobrou. Amado, 40% do que sobrou não é 40% do total, não é 40% do que tinha no início. Então, a gente tem que entender quanto é que sobrou. É a primeira conta do exercício. Se tinha 100% de um muro e uma pessoa pintou 35%, quanto que resta para pintar de muro? 100 menos 35 vai dar 65%. Ok, aí vem uma outra pessoa e pinta 40% dessa quantidade. Então, vai ficar 40% de 65%. Então, eu vou transformar essa porcentagem em fração, porque como que a gente multiplicaria o símbolo do porcento com outro símbolo do porcento? Não dá. Então, um deles a gente tem que transformar em fração. Eu transformei o 40%. E aqui já vem a mãozinha doida da simplificação, porque sim, adoro simplificar. E aí vai ficar a fração 4 décimos. Mas aí a mãozinha já viu que dá para simplificar de novo. E olha só, vamos simplificar de novo. 4 dividido por 2 dá 2. E o 10 que tinha ficado dividido por 2 vai dar 5. Ou seja, vai ficar a fração 2/5 vezes 65%. Aí eu vou fazer o quê? Simplificar de novo, porque eu vi que aqui está terminando em 5. Aí, Amanda, mas eu não gosto de simplificar. Então não simplifica, você faz 40 vezes 65, o resultado dividido por 100. Então tá, eu gosto de simplificar, eu vou simplificar. 65 dividido por 5 dá 13. E aí eu prefiro fazer só 2 vezes 13, que vai dar 26%. Aí tá, beleza. E agora, como que a gente vai continuar? Esse 26% significa 26% do muro todo, do muro inicial, do muro sem pintar. Significa, então, que se a gente olhar o muro todinho, um pintor pintou 35% do muro e o outro pintor pintou quanto do muro todo? 26%. Então, juntos, esses dois pintores pintaram 61% do muro. Só que aí ele pergunta assim, quanto ainda falta pintar? Então, do muro todo, o todo é 100%, menos 61 que esses dois pintores já pintaram, vai dar 39%, que para nós é a alternativa E. E agora, fez sentido a resolução desse exercício? Então, bora para a próxima questão. Enunciado do número 2 na tela. Se A mais 1 dividido por 2 menos 3A é igual a 16 nonos, qual é o valor de 4 dividido por 1 menos 2 vezes A? Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício.
Tem gente que olha esse enunciado e fica parado. Amanda, não sei nem por onde começar. Então calma, começa respirando, vamos dar uma oxigenada aí no cérebro. E esse exercício é um exercício assim, muito simples. Você vai começar só fazendo uma multiplicação em cruz. E aí qual é a estratégia? Poxa, ele quer saber o resultado de uma fração e naquela fração tem a letra A. Só que a gente sabe o valor da letra A? Não sabe. Então, primeiro a gente vai encontrar quanto é o valor numérico dessa incógnita A. E aí, para a gente encontrar o valor de A, a gente vai usar a primeira informação. A gente vai pegar e multiplicar em cruz aquela proporção que foi dada no enunciado. Então, vai ficar 9 vezes A mais 1 igual a 16 vezes 2 menos 3A. Distribui o 9, distribui o 16. 9 vezes A, 9A, 9 vezes mais 1 dá 9, 16 vezes 2 dá 32 e 16 vezes menos 3A vai dar menos 48. Muita atenção, porque eu não sei... Parece que tem um pessoal que come o sinal de menos, só que essa fome de comer o sinal é sempre só o do menos, o do mais, assim, ninguém erra o sinal de mais. Mas tudo bem, vai ficar menos 48, porque você vai prestar atenção na hora de multiplicar, sem pressa. O menos 48 vai vir para cá, mais 48. 9A mais 48A vai dar 57A. 32 menos 9 dá 23. O 57 está multiplicando o A, vai passar dividindo. Vai ficar aqui A igual a 23 57avos. Amanda, e agora eu tenho que dividir, porque toda fração é uma divisão. Não precisa dividir, porque essa divisão não é exata. Então você não vai criar mais dor de cabeça, né? A gente vai diminuir as dores de cabeça. Bom, o que o enunciado ele quer saber? Ele quer saber o resultado de 4 dividido por 1 menos 2A. A gente vai tirar o A e no lugar dele vai colocar 23 57avos. E aí, olha só, a gente tem uma subtração e uma multiplicação. O que vai fazer primeiro? Prioridade das operações é a multiplicação antes da subtração. Então, eu faço 2 vezes 23 57avos. Se você não lembra, você pode colocar aqui 1 e essa multiplicação ela é direta e reta. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 23 dá 46, só que como é menos 2, vai ficar menos 46 57avos. E agora tem que pensar, 1 inteiro menos 46 57avos. E aí eu te pergunto, qual é a fração com denominador 57 que representa 1 inteiro? É a fração 57 57avos. Por quê? 57 dividido por 57 dá 1. Então, a gente tira o 1 e coloca uma fração equivalente com o mesmo denominador da outra fração. A gente subtrai os numeradores. 57 menos 46 vai dar 11. 11 57avos. E aí, tem só que dividir 4 por 11 57avos. E agora, Amanda, esse 4 inteiros é a mesma coisa que 4 sobre 1. E aí fica o quê? Uma divisão entre frações. Como que você pode resolver? Uma forma é você copiar essa fração do numerador e multiplicar pelo inverso da fração do denominador. Então, no lugar de 11 57avos, você vai multiplicar por 57 11avos. A multiplicação ela é direta e reta e vai fazer 4 vezes 57, 228, 1 vezes 11, 11. 228 11avos é a resposta final, que é a alternativa A. E aí, conseguiu entender a resolução do exercício? Então escreve para mim aqui nos comentários. E mais do que isso, também me conta de qual cidade você é e qual é o vestibulinho que você vai prestar. Enquanto isso, bora para o próximo exercício. Dividindo 3 por 7, obtemos uma dízima periódica. Qual é o valor do dígito da centésima casa decimal? Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Ele disse, olha, você vai dividir o 3 pelo 7.
O resultado é uma dízima periódica. Aí ele quer a centésima casa. Meu Deus, Amanda, eu vou ter que ficar fazendo a divisão até chegar na centésima casa? Não, né, amado? A prova tem mais questões. Então, olha só. O 3 dividido por 7. 3 dá para dividir em partes inteiras pelo 7? Não, não dá. Então, a gente põe o 0, põe a vírgula e coloca um 0. Porque aí a gente começa a divisão nas partes decimais. E 3 inteiros é a mesma coisa que 30 décimos. Então, aqui vai dar uma quantidade decimal que o 7 cabe dentro do 30 décimos. Aí, eu continuei aqui a divisão. Bom, coloquei o 0, ficou 30. Que número está mais próximo na tabuada do 7 e do 30? É o 28. Então, 4 vezes 7, 28, para 32. Aí, como a gente está continuando a divisão nas partes decimais, a gente pode ir colocando um 0. Por quê? 2 décimos é a mesma coisa que 20 centésimos, que é a próxima casa decimal na divisão. Então, 2 vezes 7, 14, para 26. Só que o 6 não dá para dividir mais por 7, então a gente pode colocar aqui mais um 0. Por quê? 6 centésimos é a mesma coisa que 60 milésimos. E aí, 8 vezes 7 dá 56, para 64. Completa com 0. 5 vezes 7, 35. Para 40 vai ficar o quê? 5. E ainda não houve repetição nas casas decimais. Então, a gente vai continuando essa divisão. 5 completa com 0, vai ficar 50. Aí, 7 vezes 7 dá 49. Para 50, resta 1. Coloco um 0. Antes do 10 é só o 7, então 1 vezes 7, 7, para 10, 3. E voltou aqui no 3, porque a gente vai completar com 0, vai voltar o 4, vai ter resto 2, aí a gente coloca o 2 e assim vai continuar. Ou seja, a divisão 3 por 7 é igual a essa dízima periódica. E esses são os algarismos que vão repetir nas casas decimais. O 4, o 2, o 8, o 5, o 7 e o 1. Depois de novo, o 4, o 2, o 8, o 5, o 7 e o 1. E aí ele quer saber a centésima casa decimal. Então, se tem 6 algarismos que estão se repetindo, eu vou pegar o 100 e dividir por 6. 1 vezes 6, 6, para 10, 4, desce o 0, fica 40, 6 vezes 6, 36, para 40 fica 4. E aí, o que significa essa divisão que a gente fez? O quociente 16 e o resto 4, o que eles significam? Significa que vai ter 16 vezes esse conjunto aqui repetindo de 6 algarismos, e depois a gente vai ter que ainda pegar mais 4 casas decimais. Aí a gente vai chegar na centésima casa. Então, quando a gente contar 1, 2, 3, 4 casas decimais, a gente vai chegar no 5. E é por isso que a centésima casa decimal vai ser a alternativa D, que para nós é o número 5. Fez sentido a resolução desse exercício para você? Então, olha só, tenho certeza que você tem algum amigo ou alguma amiga que também vai prestar prova para curso técnico. Compartilhe esse vídeo com ele ou com ela, por quê? Só você vai aprender? Divide seu conhecimento. Enquanto isso, próximo enunciado, questão número 4 na tela. Nos protestos recentes que ocorreram na Avenida Paulista, em São Paulo, os manifestantes ocuparam uma extensão de 2,8 quilômetros por 45 metros de largura. Admitindo que, em média, uma passeata acomoda 6 pessoas por metro quadrado, qual dos números abaixo mais se aproxima do total de manifestantes? Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Mas antes eu quero abrir um parênteses. Lá no começo do vídeo eu falei sobre a checklist e o link está aqui na descrição. E você vai ver que na checklist eu divido os conteúdos que mais caem por áreas. E esse é um resultado de uma pesquisa que eu fiz que assim, olha, já resolvi mais de 300 exercícios de provas de vestibulinho e eu, como professora de matemática, consigo olhar para o exercício e entender de qual área da matemática esse exercício pertence. Por quê? A matemática está dividida em 5 grandes áreas. São elas: números,
álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. E assim eu fui separando os exercícios pela área às quais eles pertencem. E aí comecei a observar dentro da área de números, quais são os conteúdos que mais caem? Dentro da área de geometria, quais são os conteúdos que mais caem? E fiz isso para cada uma das áreas. E esse exercício, por exemplo, é um exercício que você vai precisar fazer uma transformação de unidades de medida. E quando você pega a minha checklist e chega lá na página em que eu estou resumindo quais são os conteúdos que mais vão cair lá de grandezas e medidas, você vai ver que vai ter a transformação de metro para quilômetro, de quilômetro para metro, de metro para centímetro, de centímetro para metro e assim sucessivamente. Por quê? Porque cai, olha só, tá caindo na hora da prova. Então, por mais que você consiga fazer esse exercício com uma regra de 3, que você lembre da fórmula da área do retângulo, se você não souber fazer a transformação de unidade de medida, chega na hora da prova, você erra o exercício. Por quê? Porque não consegue chegar na alternativa correta. Então, aproveita que dá para baixar, é grátis, não paga nada, e baixa a checklist até para você se orientar nos estudos. Você monta um cronograma de estudos com esses conteúdos, ok? Então, olha só, ele falou que tem uma passeata, e aí essa passeada é na Avenida Paulista, lá em São Paulo, e aí ele fala assim, que é uma região que tem comprimento e largura, 2,8 quilômetros de comprimento, com 45 metros de largura. Então, ele não deu o desenho, e isso não te impede de que você faça um desenho para tentar melhorar a resolução do exercício. Perceba, eu não sou a doida de sair fazendo conta, eu reescrevo as informações do enunciado, e mesmo que ele não tenha dado o desenho, nada me impede de fazer. E isso também acontece com você. Chegou na hora da prova, dá vida para o seu exercício. Faça um desenho, faça um esboço, faça um diagrama, faça uma tabela, faça algo do enunciado de uma outra maneira que faça sentido para você. Então, eu fiz aqui o desenho do retângulo da Avenida Paulista, indiquei as medidas, 2,8 quilômetros, e aí o exercício que tiver as unidades de medida, o seu olhar já tem que ficar clínico. Ah, ele está dando unidades de medida. Se tivesse tempo, por exemplo, mês, ano, aí você já acende uma lanterna aí. Ah, ele falou mês, e aqui ele falou ano. Ai, será que tem que transformar? Ou, aqui ele falou minuto, e ali ele falou segundo. Aí você já começa o quê? Desconfiar. Será? Você faz aquela perguntinha. E se eu transformar? Será que melhora? Será que não é melhor? Entendeu? E aqui é a mesma coisa. A transformação de quilômetro para metro é o quê? É multiplicando por 1000, porque cada 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. 2 quilômetros, 2.000 metros. Então, 2,8 quilômetros vai ficar quanto? 2.800 metros. Aí, ele disse assim no enunciado, que cada 1 metro quadrado pode ser ocupado por 6 pessoas. Então, a gente tem que saber quantos metros quadrados tem nessa avenida, na hora da manifestação. Então, o quilômetro, a quantidade de quilômetros e de área que está sendo considerada aí vai ser qual? Comprimento vezes a largura, que é a fórmula da área do retângulo. O comprimento, 2.800 vezes 45 de largura, vai dar 126.000 metros quadrados. E aí, olha, metros quadrados, porque era metro e metro, vai dar metro quadrado. Se você usa 2,8, não dá para colocar uma unidade de medida no final, porque aqui quilômetros, aqui metro, o que fica no final? Não fica nada. Então, aqui metros quadrados. Bom, se é 6 pessoas em cada metro quadrado, em 126.000 metros quadrados, são quantas pessoas? Isso é uma regra de 3 simples, e aí você avalia a relação entre as grandezas. Se a gente tiver uma área maior para ocupar, vai caber mais ou menos pessoas? Vai caber mais pessoas, ou seja, se uma aumenta, a outra pode aumentar também. Significa que a relação entre essas duas grandezas é diretamente proporcional. E quando é diretamente proporcional, sim, a gente pode multiplicar em cruz. Por quê? Quando é inversamente, não pode multiplicar em cruz. E eu tenho um vídeo aqui no canal, e ele é muito bom esse vídeo. Terminou aqui. Se você não está entendendo
muito bem ou não lembra como que resolve um exercício de regra de 3 composta ou de regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais, você vai pegar lá na abinha do pesquisar e digitar regra de 3 Amanda, vai aparecer e você não vai se arrepender de assistir o vídeo, ok? Então olha só, multipliquei em cruz, x vezes 1 vai dar x, 6 vezes 126 mil vai dar 756 mil pessoas, e o enunciado pergunta qual das alternativas mais se aproxima do número de pessoas, e aí a alternativa que mais vai se aproximar é a alternativa D, que é a alternativa correta. Fez sentido? Então bora para o próximo e último exercício desse vídeo, exercício número 5. Em uma fazenda com 7 vacas, a ração para durar exatamente 30 dias. A quantidade de ração disponível permite que cada uma se alimente com 3,5 kg de ração por dia, que é a quantidade consumida pelas vacas. Após 12 dias, o dono da fazenda encontra outras 3 vacas e as acolhe. Pergunta-se: quantos quilogramas de ração por dia caberão agora a cada vaca para que a ração continue durando por 30 dias? Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício, que tem as vaquinhas. Aí pensa, inicialmente 7 vaquinhas e tem ração para 30 dias, para o mês todo. E aí, quanto que cada vaquinha pode comer no começo? 3,5 kg. Ok. Aí a vida delas está muito boa, até que o dono delas encontra mais 3 e vai trazer as outras vacas. Então, se o exercício começa com 7 vacas, ele vai terminar com quantas vacas? Com 10 vacas. Então, é o tipo de interpretação que ele não falou 10 vacas, mas ele falou mais 3 vacas. E aí você tem que ir, né, desconfiando, então vai aumentar o número de vacas. E aí, consequentemente, se vai aumentar o número de vacas, a quantidade de ração vai aumentar ou vai diminuir? Que cada vaca vai poder comer? Vai diminuir. Então, a resposta tem que ser menor que 3,5 kg. Então, vamos começar a resolver. Olha só, esse exercício eu também postei lá no Instagram e também vieram me perguntar, professora, mas como que resolve? Que eu não tô conseguindo? E aquele dia dava para responder, não é todo dia que dá para responder as muitas perguntas que chegam lá no Instagram. E aí, montei essa resolução, a pessoa entendeu e ficou show de bola. E eu te convido, se você ainda não me segue no Instagram, começar a me seguir. E se você tenta fazer esse ou outro exercício desse vídeo, ou de outro vídeo, tá fazendo um resumo, tá estudando comigo aqui pelo YouTube, eu tô muito curiosa, quero conhecer a maneira que você tá estudando aí na sua casa. Tira uma foto do seu resumo, do seu caderno de exercícios e posta no Stories do Instagram e marca o meu Instagram, @AmandaVerardo, que eu vou amar conhecer o seu momento de estudo. E aí, pessoal, olha só, eu comecei a resolução. Tem 7 vacas comendo 3,5 kg de ração durante 30 dias. Por que eu vou fazer essa conta, essa multiplicação? Para descobrir quanto que tem no total de ração para um mês. Então, 7 vezes 3,5 vezes 30. Ai, Amanda, mas tem multiplicação com número decimal. Eu não sei, você sabe. Olha só, vou transformar essa multiplicação usando o número decimal em uma adição. Olha só. 7 vezes 3, quanto que é? É 21. Então, 7 vezes 30 vai dar 210. 210 vezes 3,5. O que significa 3,5? Significa 3 inteiros mais metade. E por isso que eu vou fazer 3 inteiros é 210, mais 210, mais 210, mais metade. Quanto que é metade de 210? 105. Então, se você não souber fazer a multiplicação com números decimais, faça uma adição. Aí é só somar, isso daqui vai dar o quê? 735 quilos de ração para o mês todo. Aí vamos pensar, até o dia que o dono das vacas encontrou vacas novas, as que estavam lá comeram quanto da ração que já tinha? Então tem que ver que
tinha passado 12 dias. Então, em 12 dias, 7 vacas comem quanto de ração? Então, eu vou fazer 12 vezes 7 vezes 3,5. 12 vezes 7, 84. Amanda, eu não sei fazer multiplicação com números decimais. Então, você soma. Porque 3,5 é a mesma coisa que 3 inteiros mais metade. 84 mais 84 mais 84 mais metade de 84. Quanto que é metade de 84? É 42. Então, quando a gente soma tudo, dá 294 quilos. Ou seja, até aquele dia, a gente vai subtrair do total que tinha. O 294 significa que ainda restavam para o restante do mês 441 quilos de ração. Ah, e agora, Amanda? Agora você tem que lembrar que vai chegar vaquinhas novas no lugar, vaquinhas novas no pedaço. E aqui conseguimos virar a página. Então, se tinha 7, 7 mais 3 vai dar 10 vaquinhas. E aí, quantos dias faltam para acabar o mês? O mês, quando não fala nada assim no enunciado, você vai considerar 30 dias. O ano, se ele não fala que é bissexto, você vai considerar o ano com 365 dias. O dia, 24 horas, semana, 7 dias, e assim vai, vida que segue. Então, tinha 18 dias, passou 12, 30 menos 12, 18 dias, com 10 vacas comendo quanto de ração por dia? Não sei, mas no final tem que dar 441, que é o que tem de ração até o final do mês. Então, 18 vezes 10 vezes esse valor que a gente quer descobrir, que é quanto que cada vaquinha vai comer, tem que dar 441. 18 vezes 10 dá 180, 180 está multiplicando, passa, dividindo, isso vai dar 2,45 quilos, que para nós é a alternativa A. E aí, amado, amada, o que você achou desse vídeo? Conta aqui para mim nos comentários se você já assistiu outros vídeos, se esse é o seu primeiro vídeo. Esse daqui é a 4ª revisão que eu tô fazendo para as provas de vestibulinho no final do ano. Então, se você quiser continuar estudando comigo, tem o vídeo 1, o 2 e o 3, fora toda a playlist de lives resolvedoras de problema, em que eu coloco os vídeos por tema. Então, você, eu quero estudar porcentagem. Tem a live só com os exercícios de porcentagem. Amanda, eu quero média. Tem o vídeo da live resolvedora de problemas só de média aritmética, só de regra de 3, só de álgebra, só de sistema linear, só de geometria. E aí, chega de desculpa, bora estudar e bora passar na prova e bora voltar aqui e me contar que passou, que eu quero saber. Belezinha? Um beijo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo com os seus amigos. Tchau!